Muito bem, boa tarde então a todos. Bem-vindos a mais uma das nossas sessões. Estive a ver as vossas tarefas. Não sei se é dos ares do Alentejo, mas tentaram arranjar dinossauros que não existiam. Portanto, houve algumas tentativas. Ah, gostei de algumas das vossas ideias e acho que espelhou muito bem aquilo que era pretendido. Ah, Achei piada porque eu às vezes ia dar uma resposta e entretanto havia outro colega que fazia uma interação quase respondia por mim, né? Por exemplo, eu quando vi a primeira mensagem do António, pensei, se calhar convém eu reforçar que o Gemini também inventa factos. E depois houve logo dois ou três de vocês que tiveram interações que foi ao contrário, que o ChatGPT acertava e que o Gemini se espalhava e eu pensei, acho que não preciso dizer nada, acho que os exemplos falaram por mim. Mas acima de tudo acho que a missão foi cumprida, acho que deu para vocês perceberem que erra bem, acho que esta dinâmica de porem um contra o outro, acho que também pode ser uma boa estratégia, e como viram, muitas vezes um validava ou não validava o que o outro dizia. É bom, e eu acho que aconteceu numa outra situação, falharem os dois, e isso também é importante. Quando falham os dois, é raro não, mas é menos provável errarem no mesmo sentido e, portanto, até aí dá para percebermos que algo de errado se passa e isso também pode ser interessante, porque senão podiam estar um a validar a mentira do outro, não é? Mas normalmente quando alucinam os dois, mas para sentidos diferentes e, portanto, até aí acaba por ser uma boa estratégia. Penso que foi o José também que tentou. Ah, quem é que foi que tentou arranjar uma carreira política? Acho que foi o José, não foi? Fui Que... eu. Fiquei muito contente porque posso ter um complemento de reforma por causa dos meus mandatos políticos, sem saber. Pronto, pronto. Gostei especialmente. Eu quando vi só me lembrei, estão a ver como na política é fácil promover fake news, ele faz tudo por nós nem precisamos esforçar muito, não é? É muito fácil. O do José Mourinho Dinossauro também teve piada, também gostei bastante e portanto acho que funcionou bastante bem. Agora digam-me do vosso lado como é que foi a experiência? Foi fácil enganá-lo? Foi mais difícil? O que é que retiraram ao fim e ao cabo desta tarefa? Eu não achei fácil enganá-lo. Até porque eu, antes de inventar um dinossauro, que eu já tinha visto depois que a Daniela já tinha posto e não queria pôr igual a ela, tentei outras coisas para o enganar e ainda foi fácil enganá-lo. Pronto, Da minha muito. parte também não foi muito fácil. Andei ali a experimentar isto e aquilo e o outro e eu acertava sempre na resposta, já estava um bocado aborrecida. Mas pronto, Muito lá, bem. lá me lembrei que os prismas ele se calhar não ia atinar com aquilo. Antes de dar a palavra à Daniela, só reforçar aqui duas coisas, que é normal, e espero que faça sentido para todos, que cada vez é mais difícil o enganar, certo? Se a aprendizagem é constante, se a base de conhecimento está a evoluir, se ele cada vez tem mais volume de treino, a probabilidade de o enganar torna-se mais difícil. O tornar-se mais difícil não quer dizer que, se perceberam a natureza da ferramenta, a probabilidade de ele se enganar pode ser maior ou mais pequena, mas vai sempre existir, certo? Vai surgir um tema hoje que ainda nunca foi badalado e que, se vocês perguntarem, dada a natureza da máquina, provavelmente vai acontecer. E, portanto, esse é um ponto importante. O facto da ferramenta errar menos não quer dizer que não erre. E isso, do ponto de vista do utilizador, faz toda a diferença. Uma coisa é usar uma calculadora que eu sei que quando faço uma soma não se vai enganar e eu posso confiar naquele resultado. Outra coisa é usar uma ferramenta como o ChatGPT, que erra pouco, mas a probabilidade do erro existe. E isso faz toda a diferença da forma como nós aceitamos aquele resultado. Percebido? Pronto, primeiro ponto. Segundo, não sei se havia muito esta ideia de porem uma contra o outro, mas eu acho que isso é uma estratégia que é importante e que eu acho que é útil de nós desenvolvermos. Como disse, é apenas uma estratégia, podem existir outras, cada um tem que desenvolver a sua, mas acima de tudo, eh, se tivermos esta percepção do erro, tentamos arranjar soluções. Se confiarmos totalmente cegamente na ferramenta, é totalmente diferente. E a última coisa
que eu sinto, e agora que vocês experimentaram mais que o modelo, quero saber também se tiveram essa sensação ou não, é que as várias ferramentas acabam quase como que por ter personalidades diferentes, em que uma fala mais num sentido, o outro fala mais no outro, o próprio tipo de linguagem, quase de personalidade, também varia bastante. Por último, todas elas funcionam nos mesmos pressupostos. E isso quer dizer que também não devemos de entrar naquela ideia que há uma delas que é mais confiável do que a outra. Num tema pode ser, no outro não. E, portanto, não entrem também nesse tipo de preconceito. Daniela, Queria só partilhar que antes de inventar o dinossauro, ia usar uma experiência que tinha tido há uns tempos. Pedi para o ChatGPT me fazer uma lista das competências do diretor de instalações, porque precisava disso para tentar atualizar o nosso regulamento interno. Mas depois acabei por não usar aquilo, pronto, e recordei-me que a lista de competências trazia imensa coisa, era muito, muito completa, porque a palavra competências tinha um pouco dois significados. E pensei, pronto, é um bom exemplo. Fui tentar novamente colocar a questão, já não tinha nada a ver com o resultado que tinha tido há umas semanas atrás e até me propôs se eu queria colocar, portanto, se eu queria um discurso adequado para um regulamento interno de uma escola. Portanto, eu suponho que tenha havido muitos colegas a fazer a mesma coisa que eu fiz nestas semanas. sim, não só colegas, ou seja, a aprendizagem dele não se resume só ao treino naquele tema específico, não é? Ele está a ser treinado para toda a linguagem, para os vários temas a vários níveis, e portanto ele pode alterar uma resposta não porque tenha havido muitas interações sobre aquele tema, mas pelo próprio modelo estar a evoluir e a ganhar novas fontes de informação. Portanto, aí é um ponto primeiro interessante. O segundo é que isso é a prova provada, não é? Daquilo que eu tenho estado a dizer desde a primeira sessão e que esta ferramenta é muito fluida, está constantemente a evoluir e por isso, ao mesmo tempo, dá-nos um certo grau de entusiasmo, porque ela vai ficando melhor a cada dia que passa, não é? Por outro lado, por muito credível que seja, é sempre bom termos estes alertas e estes cuidados que eu acabei de dizer porque, como vimos a semana passada, uma resposta muito credível não quer dizer que seja verdade, não é? Eu vou sempre para o judeu do Gil Vicente, que eu acho que aquela resposta estava super completa. Para quem não conhecesse a obra, acreditava piamente e, como vimos, tal não acontece. Há uma terceira coisa que eu ainda não falei e que provavelmente alguns de vocês já repararam, é muito específica no chat GPT, que é muitas vezes quando estamos a interagir, e nesse caso que a Daniela estava a dizer, já me aconteceu em temas parecidos uma ou duas vezes essa situação, que é ele dá-me duas respostas e pergunta qual é aquela que eu prefiro ou que eu considero que está mais correta. E isso é exatamente nós de forma ativa a treinarmos a máquina. Não é só para a interação que temos, em temas em que eles estão muito equilibrados, as respostas, ele dá as duas formas e pede ao utilizador para decidir qual é que é melhor. E isso é exatamente a prática daquilo que nós temos estado a falar, de quando estamos a treinar e dizemos que uma resposta está certa ou errada, ele faz essa avaliação ativa. Na maior parte das respostas, não sei, é algo que nós não utilizamos muito, mas podem ter reparado que aparece muitas vezes lá em baixo o thumbs up e o thumbs down, para dizer se a resposta está boa ou má, mas muitas vezes porque nós somos omissos nisso, não estamos a dar o feedback que ele precisa, ele próprio mete. Estão aqui duas respostas, qual é aquela que tu achas que está mais alinhada? E em temas mais ambíguos, como a questão da definição de competências ou de outros temas, isso acontece com alguma frequência. Mais recentemente, e isso depende do tipo de trabalho que o utilizador tem, mas também da própria evolução da ferramenta, acontece muito também isso que a Daniela acabou de dizer, que é no final ele pergunta-me: está aqui a resposta, queres que eu reformule para este contexto específico? A semana passada na história ele perguntava: queres esta história para um público mais infantil? Aqui queres mais para um documento formal de direção? Ele vai também fazendo essas sugestões, que mais uma vez, para quem já usa o ChatGPT há algum tempo, sabe que há uns meses não aparecia esse tipo de fecho e agora começa a aparecer. Isso tem mais uma vez a ver, por um lado, com a evolução natural da ferramenta, por outro lado, pelo próprio treino que nós vamos fazendo, que é
ele próprio vai recolhendo informações sobre nós e já vai tentando prever aquilo que nós vamos pedir a seguir. É possível que se entrasse com outra conta, a mesma interação talvez não terminasse dessa maneira. Ok? Boa. José, Eu sinceramente fiquei desiludido, não só pela dimensão do erro, mas pela persistência no erro. Porque quando ele disse que eu tinha sido presidente, eu disse que não, e inclusive cheguei a dizer que o gêmeo tinha dado a resposta, e que a resposta tinha sido que eu não tinha sido presidente. Ele voltou-me a dar a resposta: não, desculpa, eu errei, não foi presidente, foi vice-presidente. E depois eu voltei a dizer: não, eu não desempenhei qualquer cargo. E ele: mas fez parte da lista. E então depois fui-lhe perguntando as fontes, até que no final disto tudo ele acabou por me dizer que tinha encontrado algures numa ata eleitoral e noutros documentos assinado o vereador José Alberto. Ou seja, apenas os meus 2 nomes iniciais, porque eu não tinha mais nada. E depois o mesmo Gémini também. Eu depois perguntei em relação às eleições, eu podia ter aqui um trunfo na manga, eu saber quem é que ia ganhar as eleições aqui na Câmara Municipal de Beja e poder informar os meus colegas. Perguntei-lhe, obviamente, quer o chat GPT, quer o Gémini, disseram que não podiam prever o futuro, nem quem é que iria ganhar as eleições, mas o Gémini voltou a ser bastante incompleto nas respostas que deu. Disse-me quem eram os partidos, mas omitiu o nome de 2 dos candidatos, não encontrou informação em relação a esses 2 candidatos. Já o chat GPT deu-me os partidos que concorriam e o nome dos candidatos. muito bem. Eu quase que provocava e dizia que o José tem uma vida secreta que não nos diz, e na verdade ele põe aqui a descoberto essa careca. Mas aqui mais pragmaticamente e fora de brincadeira, isso mostra aqui várias coisas. Primeiro, o estar desiludido é bom sinal, porque é sinal que já percebemos melhor a ferramenta e termos essa noção é ótimo. E, portanto, missão cumprida na tarefa que era suposto. Esta questão, por exemplo, muito ligada à questão política, pode ser interessante porque podemos ver como, intencionalmente ou não, estas, estas tecnologias podem, de alguma forma, condicionar parte da informação da tua população para a questão dos votos. Imaginem que alguém no limite precisava de informação sobre os candidatos, além da informação poder estar errada, no limite ele podia estar a omitir potenciais candidatos ou a desvalorizar ou com um discurso tendencioso para um lado ou para o outro. E esses riscos são, mais uma vez, muito sentidos e, portanto, temos que ter muito esse cuidado. Por último, não sei, teríamos que trabalhar muito mais e vai ser a sessão 2 vai ser dedicada a isso. Não sei até que ponto é que uma prompt mais trabalhada não poderia corrigir grande parte desse problema da resposta. Se eu fosse muito mais específico, se conseguisse ir muito mais a fundo, provavelmente teria uma resposta mais fidedigna, e esse é também um ponto muito importante. Por último, temos que desintoxicar desta ideia de ele persistiu no erro. Sim, porque ele não tem uma consciência e não vê o erro como nós, não aprende com os seus erros. Isso é uma perspectiva muito humana do nosso lado e temos essa tendência de extrapolar para a máquina. O que ele fez foi, teve uma prompt, deu um resultado. Deu o José uma segunda prompt baseado no resultado que leu e ele gerou uma nova prompt. E, portanto, ele não se arrependeu de nada, ele não reconheceu o erro, não houve aqui uma análise das respostas e uma reflexão para compreender porque é que errei e agora vou melhorar. Isso é uma projeção muito humana nossa e que temos muitas vezes esse sentimento quando interagimos com esta ferramenta, dado o tipo de funcionamento que ela faz, mas é mais uma vez um bom exemplo para de conseguirmos descolar desta ideia que eu vos tenho dito desde a primeira sessão e que é estas tecnologias, por usarem linguagem, por poderem responder de uma forma tão humana, tão complexa, tão envolvente, podem criar uma ilusão, muitas vezes, de empatia, de consciência, que não está lá. E isso, para mim, é muito espelhado neste tipo de coisa, não é? Foi como eu disse a semana passada, quando eu pergunto quantas palavras tem, ele diz que tem 5. E eu digo, conta uma a uma, tem 4 e pede desculpa. E eu, no mesmo minuto, pergunto quantas tem e ele volta a dizer 5, é sinal que aquela sequência não houve um raciocínio lógico. Ele simplesmente está a dar a resposta pronta, pronto. E é uma resposta muito orientada num sentido algorítmico, probabilístico, não no sentido conceptual de consciência, como seria de esperado de um humano, certo? E se ficaram todos mais com essa noção, fico muito satisfeito. Wanda, Só queria acrescentar
que quando fiz a pesquisa a primeira vez, não gravei as respostas do Gemini e quando fui à Uhum. procura dela já não a encontrei, então pus outra vez a mesma prompt. E ela já me fez a resposta já não era igual, porque da primeira vez Ah, ela disse-me que não conhecia aquele dinossauro e na segunda vez já não disse que não o conhecia e que ele nem existia. Já me sim. deu só a resposta que me tinha dado, que era uma mascote, tal e tal e tal, que não tinha nada a ver com a Sim. realidade, pois, claro. E isso acontece frequentemente, às vezes, e o mais frequente, quando a resposta é correta, a resposta muda na forma, não no conteúdo. Percebem o que é que eu estou a dizer? Por vezes ele pode dar nuances diferentes na forma como constrói a resposta. É raro ele dar duas respostas exatamente iguais, a não ser que sejam coisas muito diretas, muito objetivas. Mas, especialmente quando o tema é mais dúbio, quando estamos a inventar, como neste caso, é muito fácil de ele inventar coisas diferentes na interação seguinte. Volto a dizer, o meu Miguel num dia foi judeu, no dia a seguir era o mestre da Barca da Glória, não é? E portanto são personagens completamente diferentes e mais uma vez a lógica do porquê que isso acontece também é mais claro. Quando temos uma resposta com um índice de grau de confiança, ele vai dar a mesma resposta de forma sistemática. Quando a resposta não tem essa ligação mais forte, é muito fácil, de, ao mínima alteração, dar respostas diferentes para o mesmo tema. Muito bem. Vitor. Eu ia acrescentar aqui só, eventualmente, mais um aspecto que foi aquilo com que eu me deparei, né? Eu procurei Os algoritmos, não dar a era? minha intenção para a área da tecnologia. Uhum. E as ferramentas de inteligência artificial para programação são extraordinárias porque são, a componente lógica está muito presente e o algoritmo funciona por lógica. E, Sim. portanto, é difícil encontrar uma resposta errada, porque o contexto em si é muito favorável ao algoritmo. Por Uhum. outro lado, todas as respostas erradas que encontramos são sobre assuntos abertos Uhum. ou assuntos nicho, o que significa que o treino está muito abaixo daquilo que é os temas mais procurados ou aqueles que são Sim. mais utilizados e, portanto, isso também Foi, condiciona. foi exatamente isso que eu tinha referido a semana passada e que os assuntos nicho são muito mais prováveis de acontecer esse tipo de erro. Portanto, de acordo. Portanto, E eu nesse comprovei aspecto, isso também, porque tentei fazer pesquisas para enganá-lo em termos de termos de biologia e foi muito mais difícil de enganá-lo nesses termos do que enganá-lo com a geologia. pois, porque são áreas que são, ou porque são mais procuradas, o treino é Sim. maior e isso tudo faz com que, pronto, seja mais difícil Há, há, há encontrar outra, erros. há outra questão na questão da programação e na questão dos temas mais abertos, como disse, que também faz todo o sentido, que é, eu quase que diria que para a programação não precisávamos de inteligência artificial generativa, só precisávamos de inteligência artificial, porque eu consigo definir um conjunto de regras, não é? Para a programação, para a lógica, e eu fazendo os meus pedidos ainda com interface, não usasse linguagem natural, eu consigo que ele me cumpra aquelas regras e me dê um output verdadeiro. O problema é quando usamos linguagem que pode ser relativamente subjetiva do ponto de vista da sua interpretação e vai-me dar respostas muito diferentes. Aqui, mesmo com um volume de treino grande, e vocês viram esse exemplo a semana passada mais uma vez, dependendo do tipo de prompt que eu faço, ele pode patinar. Ele de certeza que tem um bom treino das obras do Gil Vicente, de certeza que tem a base de informação certa. E viram o erro que aconteceu. Não foi por ser nem assunto nicho, nem por falta de treino. Foi porque a prompt induziu a uma resposta errada. Ok? Quando estamos a falar de programação, é como diz, e aí em programação, em assuntos matemáticos, em questão de problemas, ele tendencialmente, se não houver novamente desvio na prompt que ele possa interpretar mal, costuma ser muito, muito eficaz. Há uma piada para os programadores que é quando uma das áreas que se diz que pode estar mais em risco com a inteligência artificial é efetivamente a programação, porque ele hoje consegue produzir muitas linhas de código eficaz, bem construído, de uma forma muito rápida e, novamente, muito eficiente. Agora, entra a componente humana e há aquela parte que diz: "Oh, como os clientes têm que nos explicar o que é que querem, o nosso emprego nunca vai estar em risco."
E é verdade, eu enquanto programador, eu tenho que ter a interação com o cliente não vai conseguir interagir com a ferramenta para chegar ao código sem passar por o intermediário. E, portanto, acho que o papel do professor passa um bocadinho também por aqui. Se calhar não vamos ser tanto o repositório do saber, é importante termos o saber para poder confrontar a ferramenta, sem dúvida, mas o nosso papel vai ser muito mais o facilitador, o ajudante de como é que o aluno deve interagir para chegar à informação do que o repositório da informação. E isso muda em parte as nossas práticas, os nossos instrumentos, muitas das coisas que fazemos. Ah, eu digo isto muitas vezes: se um aluno não tem que saber as paragens do comboio de norte a sul de Portugal, não é? Não tem que decorar isso como antigamente já foi preciso, então ele tem que ser capaz de ter a competência para rapidamente chegar a essa informação quando precisa dela. E, portanto, eu, em vez de o treinar para decorar as estações, o que eu tenho é que o treinar para, estás em frente a um computador, quero que chegues rapidamente a esta informação de forma fidedigna e eficaz. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Eu não vou ser capaz, organicamente, de saber a informação toda sobre genética, sobre a biologia que eu gostaria de saber. Não vou ser capaz de responder a todas as perguntas que, no limite, os meus alunos me vão fazer, mas devo ser capaz de os ensinar como chegar a essa informação e, em conjunto com eles, de forma crítica, avaliar se essa informação está certa ou não. E isso muda um bocadinho o papel que muitos de nós têm em sala de aula. De acordo? Boa. Excelente. Muito bem. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Ok. Então, para a sessão 2, como eu tinha dito, vamos abordar a questão da prompt. Como espero que já tenham percebido, é também muito importante neste tipo de interação. Eu costumo. Há um termo que eu já alterei um bocadinho, mas que vocês podem encontrar muitas vezes na literatura e nas referências da internet, enfim, que é prompt engineering, engenharia da prompt. E prompt engineering já está classificada como uma skill, como uma competência, e a definição é a capacidade que a pessoa tem de produzir prompts eficazes para atingir o objetivo que se pretende. E em boa verdade, naquele relatório que eu vos mostrei na primeira sessão e que mostra que a IA é um dos empregos de maior crescimento, uma das skills cada vez mais também em procura é exatamente a prompt engineering. Nós termos alguém na nossa empresa, no nosso trabalho, a que eu peço algo e que ele consegue rapidamente traduzir o que eu pretendo para uma prompt para chegar a um resultado eficaz é muito útil comparado com o que vocês testaram na pele e que andaram a bater com a cabeça na parede até conseguir enganá-lo. Alguém que compreendesse bem o prompt engineering, à primeira tentativa, se calhar conseguia o que pretendia. E, portanto, esse é um bom exemplo do que é esta prompt engineering ou esta definição. Eu, em boa verdade, e porque já sou um bocadinho um romântico, eu mais que prompt engineering gosto de dizer que é a arte do prompt. Porque eu acho que tem uma componente mais de criatividade do que de engenharia. Não é uma questão só de matemática e de lógica pura, tem aqui uma componente quase de criatividade, como a própria linguagem e a abordagem que fazemos tem. E por isso eu gosto mais de chamar a arte do prompt, e que é uma arte que todos nós devemos desenvolver para conseguir, novamente, ser cada vez mais eficaz na interação com estas ferramentas. E por isso vou-vos mostrar aqui alguns exemplos, algumas estratégias, algumas abordagens de como é que podemos criar as nossas prompts. E o primeiro documento que eu vos vou mostrar é um documento que acaba por ter uma certa piada, porque traduzindo para português é o equivalente a uma coisa que os nossos alunos utilizam muito e que são cábulas. É o equivalente a uma cábula para as prompts e que eu já vos vou mostrar. Qual é que é aqui a abordagem da cábula antes de eu vos mostrar, que é também a que eu tento ter com os meus alunos? Um aluno que faça boas cábulas provavelmente não precisa de as utilizar. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam esta minha cábula que eu vos vou mostrar, não como uma receita, mas como uma fonte de inspiração. O que eu vos quero mostrar é um conjunto de parâmetros para vocês verem o que é possível de fazer para fazerem algo na mesma linha, mas diferente daquilo que eu vos mostrei.
Se toda a gente estiver de acordo, assim eu mostro. Se for para estar a tirar receitas, eu apago já o ficheiro e não mostro a ninguém. Ok? Então, como vos disse, ela chama-se Cheat Sheets e depois também vai estar no Moodle para quem quiser consultar. E tem aqui uma série de caixinhas que eu acho que são muito úteis e que nos dá, volto a dizer, inspiração para percebermos o que é que pode ser e o que é que não pode ser. Começa aqui com um conjunto de termos-chave e temos aqui a definição de prompt, a definição de prompt engineering que eu vos disse, de inteligência artificial generativa e que eu gosto para começar a definir os tais conceitos. Depois aqui fala de uma série de funcionalidades, a questão dos plugins, o que é web browsing, o que é prompting. E depois aqui em baixo temos aquilo onde eu vos quero começar a focar em que mostra um conjunto de prompts interessantes, eficazes, e que eu gosto especialmente porque são prompts que fogem um bocadinho àquela utilização mais tradicional. Deixem só para um bocadinho para falar com vocês antes de avançar outra vez para isto. Muitas vezes o que eu sinto é que muitos de nós, e especialmente os nossos alunos, utilizam estas ferramentas como um Google Asteroids. Ok? O que eu vou é esta ferramenta e pergunto: quem é que foi o Dom Afonso Henriques? Quando, na verdade, se é para fazer uma pesquisa, um Google provavelmente seria muito mais eficaz. Porque aí eu sei que fontes é que estou a consultar, consigo ter espírito crítico sobre a fonte. Se eu faço uma pergunta que implica uma pesquisa ao ChatGPT, ele vai-me dar uma resposta sobre o qual eu não sei que fontes é que ele consultou, se foram fidedignas ou não, um conjunto de outras coisas. E por isso eu acho que a abordagem mais interessante de termos à prompt, muito mais do que a pesquisa, tem a ver com a forma do resultado que ele me dá. Muito mais do que perguntar quem é que foi aquela pessoa, o interessante é eu dizer quem é que foi aquela pessoa, preciso de uma resposta desta forma, cruzando com esta informação, utilizando uma linguagem assim. Isto o Google não me dá. Se é simplesmente saber quem é o Dom Afonso Henriques, consultando 3 fontes, eu conseguia usando outras ferramentas. E o que eu sinto é que muitas vezes a primeira utilização, que é aquela que eu acho que é mais pobre e aquela que estas ferramentas fazem menos bem, é aquela que utilizamos mais. Percebido até aqui? Então, vejam aqui alguns exemplos e depois eu vou abrir o ChatGPT e vamos testar alguns destes. Melhorar a minha escrita. Eu faço isto frequentemente. Verifica o que eu acabei de escrever. Corrige a gramática e os erros e dá-me sugestões de como melhorar a clareza do que eu escrevi. Novamente, vejam, ele não pediu para escrever o texto por ele. Ele já apresentou o texto e o que eu pedi ao ChatGPT para fazer foi para este texto que eu produzi, melhora-o. Aqui fuja muitas das armadilhas que falámos. E tem que ser em inglês, é que o meu inglês é um bocadinho ruim. Não, em inglês já falámos que tem vantagens e desvantagens. Esta cheat sheet, como eu vos disse, não é minha e por isso é que está em inglês, mas eu vou traduzir aqui ao longo do. Não, eu consigo ler e perceber o que aí está, não consigo é Sim, ser sim. eu a escrever. Não há problema. Pondo em português, se compreender o conceito, vai funcionar também bastante bem. Lá está. Em determinados temas, o treino pode ser melhor em português ou em inglês, e aí depende muito do contexto, mas funciona nos dois. Eu, a seguir, quando for fazer os exemplos, vou fazer em português, e portanto vamos ver o resultado exatamente em português. Agora, aqui o que é que, novamente, eu queria? Vejam a abordagem. O que muitos de vocês pensariam, e dos nossos alunos, é pôr o ChatGPT a escrever por eles. Aqui já estamos no passo seguinte, a escrita já está feita. O que eu quero que o ChatGPT faça é que analise o texto que eu acabei de escrever e que o melhore. E isto ele faz bem. Porque, novamente, como estava a falar há pouco com o Vítor, se a questão é apenas uma série de regras, a questão da gramática, da pontuação, isso ele verifica. A probabilidade das alucinações e dos erros que tivemos a testar a semana passada aqui quase que não existem. O texto de origem foi o que eu forneci. E eu faço isso mais uma vez frequentemente. Acho que não põe em causa a minha competência e acho que melhora a qualidade das coisas que eu produzo. Eu ainda acrescentava para colocar em português de Portugal. Claro. Essa é uma das prompts que temos que pôr sempre no final, a não ser que já tenhamos personalizado o nosso chat GPT. Agora, esse é um passo que eu, muitas vezes,
e depois também vamos discutir hoje e na próxima semana, uma das estratégias que hoje vos vou mostrar é que muitas vezes faz sentido segmentar as minhas ordens. Ou seja, se eu faço uma prompt demasiado complexa, com demasiadas nuances, a probabilidade dele se enganar também aumenta. E então, por vezes, o que eu faço é faço um primeiro pedido e já sei que vai vir em brasileiro e que a minha prompt seguinte vai ser reformula isso para português de Portugal. E segmentar em vários passos o meu processo também pode ser uma boa estratégia. Mariano, Vou colocar lenha na fogueira. boa. Vamos supor que um aluno, em vez de escrever o texto, vai buscar o texto já escrito em PDF e pede então para melhorar ou humanizar. Como é que um professor de português detecta isso? Eu não estou na minha área, atenção, só estou Não a lançar. detecta, não detecta assim Não há uma forma? com 100% de garantias? Não. Qual é que é a forma que eu utilizo nas minhas aulas? Sento o aluno e diz: pá, isto que escreveste está muito bom. Explica lá o que é que querias dizer quando escreveste isto. E normalmente aí eu vejo logo se foi ele que escreveu ou não. Hoje não há nenhum trabalho que seja feito em casa que eu não falo nem que seja 2 minutos com aquele aluno. Mais vale não pedir. Eu acho que é tão simples quanto isso. E volto a dizer, não foi um problema que tenha surgido com o ChatGPT. Se calhar veio pô-lo mais à mostra. Se eu recebesse um trabalho muito bem escrito de um aluno, em boa verdade não tenho garantia nenhuma. Primeiro, que foi o aluno que escreveu aquilo. Segundo, que o que ele escreveu corresponde a uma aprendizagem efetiva. Pode ter pedido a um explicador, pode ter pedido a alguém para fazer por ele. Pode ser um texto que não tirou da internet e que eu não consigo identificar como plágio. Ok? Segundo, pode ter sido ele que escreveu. Do ponto de vista estrutural, estar muito bom. Do ponto de vista da compreensão, não ter significado nada para ele. E, portanto, eu simplesmente agarrar naquele texto e assumir que aquele texto corresponde a uma aprendizagem efetiva dos alunos, para mim não é o suficiente. E por isso é que eu, acho que já na primeira sessão eu vos disse isso. Um trabalho que é pedido, eu discuto com o aluno e tende a ser muito mais eficaz. Se calhar, em vez de pedir 10 trabalhos, peço só 3, mas sinto que esses 3 têm muito mais impacto e são muito mais eficazes na avaliação que eu faço dos alunos do que aqueles 10. Eu sei que não é resposta, vocês queriam. Está aqui a aplicação, consegue verificar todos os textos que foram gerados por inteligência artificial. Fico um bocadinho triste porque depois de tudo o que eu expliquei já devia ter percebido que isso não existe. Mas vamos continuar. Vítor. Eu queria só aqui, pronto, acrescentar, porque eu compreendo que avaliar é sempre um problema que nós temos, mas temos que mudar a nossa prática. Isto é, não vamos proibir, porque não faz sentido, numa ferramenta que está no mundo empresarial e que os nossos jovens têm que saber usar para produzir trabalho. Portanto, quanto mais cedo começarem a aprender, melhor. Mas não podemos olhar para a nossa prática tradicional quando ela não é tradicional. E isto não é tradicional. Portanto, não podemos querer usar as mesmas formas de fazer para avaliar algo que não tem avaliação. Isto é uma ferramenta que ajuda a construir o processo de conhecimento, o processo de aprendizagem, e é nesta perspectiva que tem que ser vista e usada, em ensino. Eu vou um bocadinho mais longe. Eu acho que essa pressão é boa para que o próprio ensino evolua e não cristalize determinadas práticas, correndo o risco de estar obsoletas na preparação dos jovens para uma realidade que não é aquela para a qual a preparamos. Eu recordo-me de uma frase da primeira sessão que o João disse, que é: quem não quiser usar isto, mais tarde ou mais cedo vai para casa. Não foi bem assim, mas era mais ou menos este o sentido. Sim. Porquê? Porque nós não podemos fugir a estas ferramentas. Sim. E quanto mais depressa os nossos alunos treinarem com este tipo de ferramentas, melhor. Quanto mais depressa nós percebermos isso e as passarmos a usar na nossa prática do dia a dia, melhor. Sim. Sem condicionantes, do ponto de vista de complemento àquilo que é o processo de ensino-aprendizagem que estamos ali, E que temos à nossa aqui frente. quero reforçar que a inteligência artificial não é um mal da fita, volto a dizer. Esta questão da avaliação e do que falámos é uma questão que há muitos anos que se anda a empurrar com a barriga. E melhor ou pior, a coisa vai sendo estada para canto. E se calhar o que a inteligência artificial veio fazer foi finalmente pôr a descoberta um problema que
que já existia há muito. Agora, foi aquilo que eu vos disse. A situação que eu acabei de espelhar de um aluno entregar um trabalho que efetivamente não foi ele que fez, que eu não consigo identificar como cópia e que eu vou premiar esse comportamento, isso não surgiu com a inteligência artificial. E acho que ninguém considera que isso estava correto, não é? Então, o que nós devíamos era pensar como é que eu consigo ter instrumentos que melhor afiram a efetiva aprendizagem daqueles alunos para depois poder fazer uma seriação e fazer uma avaliação mais quantitativa. E não simplesmente um processo mecânico de entregas-me isto, cumpres estas checkboxes e tens a nota X. Porque a forma como ele produziu aquilo está cheio de buracos, mais que uma rede. Não é? E às vezes, quando entramos nesta discussão da avaliação e da inteligência artificial, faz-me sempre alguma confusão, porque parece que a inteligência artificial é que veio pôr tudo em causa. Não. É o que eu digo, ele veio pôr o último prego no caixão. O problema já existia muito antes deste problema, está bem? Nós, enquanto professores, podemos pedir ao algoritmo que corrija os trabalhos dos nossos alunos por nós e que até nos dê sugestões de melhorias a dar aos meninos para eles melhorarem. Isso mesmo. E isso é uma utilização errada desta ferramenta Não. para aquilo que é a nossa função profissional? Pergunto. Eu não gosto de dar receitas, mas há muitas estratégias de conseguir pedir determinado tipo de conteúdos que a inteligência artificial não vai resolver por eles. Se eu pedir, por exemplo, para ele fazer um determinado trabalho em que ele tem que usar aspectos da sua vida, a inteligência artificial não vai conseguir fazer por ele. Se o meu ponto de partida for o que eu peço à inteligência artificial em conjunto com eles e disser o trabalho que eu quero é este, ChatGPT, faz-me. Meus meninos, este é o vosso ponto de partida. Eu quero que vocês me produzam algo a mais do que a inteligência artificial me deu. As estratégias são imensas e a maior parte delas até envolvem a inteligência artificial. Ok? Agora, aquele processo muito rotineiro de teste, trabalho, avaliar o trabalho, critério a critério, isso é que tem de ser repensado. E volto a dizer, se calhar ainda bem, porque muitas dessas práticas já não funcionavam de todo. Dito isto, há muitas coisas que continuam a funcionar. E aqui, mais uma vez, o contexto do ambiente é tudo. Um trabalho de casa, uma reflexão crítica, para mim não faz sentido hoje se não houver um confronto com o aluno e uma discussão, e acho que isso é bom até pelos motivos que já falámos. Um teste escrito não passa para a cabeça o aluno utilizar a inteligência artificial. Se ele está em aula comigo e eu estou a ver, tem que ser muito bom a cabelar para conseguir ir ao ChatGPT durante o teste ou o exame que está comigo. E isso tem o seu espaço. Como o trabalho reflexivo que eu depois vou confrontar e que ele tem que defender, também tem o seu espaço. E eu ter estes vários elementos torna a avaliação mais justa e honesta. E não tem mal nenhum nisso. Portanto, não leiam nas minhas frases que tudo o que se faz agora é obsoleto e não tem valor e vamos entrar numa moda de demagogia que tudo o que é inovação e tecnologia é que está na berra. As duas coisas podem coexistir, mas a evolução tecnológica obriga-nos a isso. Eu acho que não fiz muitos amigos hoje, mas pronto. Espero que tenham percebido isto. Está no caminho de fazer. Não é visto como uma crítica, porque não o é. É simplesmente pintar o estado da arte e perceber aquilo que temos que fazer para continuar a funcionar. Bem? Aqui, para não ficarem todos zangados comigo, o facto de estarem aqui nesta formação mostra que vocês têm essa preocupação. Portanto, eu diria que estou a pregar a convertidos. Boa. Muito bem. Perceberam esta questão do reformular o texto? Pronto. A questão da ferramenta que identifica se foi produzido ou não existe. Aqui só para fazer um último ponto nesse tema antes de avançar. Eu acho que já vos disse, eu trabalho no ensino superior já há muitos anos e muitas vezes acontece, no superior mais, mas também já noutros ciclos, termos ferramentas de verificação de plágio. Uma das mais conhecidas é o Turnitin, em que nós podemos pôr uma tese, um trabalho do aluno, e ele vai tentar identificar se aquele texto, se encontra aquele texto tipo ipsis verbis em algum lado, e depois dá um relatório de similaridade, em que vai dizer qual é que foi a percentagem daquele trabalho que ele encontrou online. Até esse tipo de ferramenta eu já sou muito crítico, porque muitas vezes há uma leitura cega deste relatório. Muitas revistas, editoras, dizem que um artigo para ser publicado
tem que ter menos de 30% de plágio. E podes enviar um artigo, acusa 35% e o teu artigo volta para trás. Se tu analisares o teu artigo, esse 35% pode ser plágio próprio, publicações tuas, e portanto não estás a plagiar e vai inflacionar aquele valor. Pode haver palavras-chave ou referências que inflacionam esse relatório e, portanto, está a ser penalizado uma pessoa quando efetivamente não fez nada de errado. Eu já tive documentos na minha mão em que, por exemplo, uma palavra que estava no rodapé acusou como plágio, e como o rodapé aparecia em todas as páginas do documento, aquele documento tinha 40% de plágio quando na verdade tinha 0. Se uma editora apenas vê a percentagem que a ferramenta dá, está a penalizar quem não deve. É esta mesma visão que aqui temos esse problema. Ainda que conseguíssemos ter alguma ferramenta, era sempre preciso fazer uma leitura crítica do que é que essa ferramenta dá. E este tipo de ferramenta vai sempre ter um grau de erro muito grande. Ok? Já existem várias tentativas de softwares que tentam identificar se foi gerado por inteligência artificial. Qual é que é o meu problema? Se eu tenho 80% que seja taxa de acerto, quer dizer que eu tenho 20% de alunos que vai acusar como plágio que não o fizeram. E eu não posso acusar um aluno e confrontar quando não tenho uma prova 100% válida para, de alguma forma, fundamentar a minha acusação. E por isso é que eu acho que estas ferramentas dificilmente vão conseguir alguma vez funcionar. Mesmo sendo, mas mesmo sendo plágio, se o aluno souber o que escreveu, souber defender o que está lá, não é? Houve um processo de aquisição, não é? De Claro. aprendizagem. Mas a questão do plágio para mim não tem tanto a ver com a aprendizagem, mas sim com as normas. Sim. Se eu digo que para entrar numa revista tens que ter X% de trabalho original que não pode ser plagiado, eu não estou a dizer que o aluno não sabe muito sobre aquele assunto. Estou a dizer que parte daquele texto não foi produzido originalmente pelo aluno e foi copy-paste ou consultado de uma fonte secundária. E, portanto, aqui estamos a falar de coisas diferentes. Bem, agora, mostra muitas vezes, e isto pode ser um bom indicador, a despreocupação de certos alunos, não é? Em que vão à internet, fazem copy-paste do artigo e tens 80, 90% de plágio, onde só muda quase o título e o nome do aluno. Aí é mais grave. Fazendo o paralelismo com a inteligência artificial, é a mesma coisa que aqueles que pedem ao ChatGPT e entregam a resposta sem ler. É o mesmo princípio. Volto a dizer, um aluno que utiliza o ChatGPT, mas interagiu, que aprendeu com aquilo que interagiu, eu não tenho problema nenhum com isso. Outra coisa é eu pedir um trabalho original e o trabalho vir copy-paste de um artigo que ele leu na internet. São coisas diferentes. Eu aqui só vejo aqui alguma dificuldade se nós começarmos a utilizar de forma maciça ou massiva estas ferramentas em anos cada vez mais precoces, não é? Porque todos nós sabemos, e tenho colegas e portugueses que sabem mais disso do que eu, o mecanismo de aquisição da leitura e da escrita não é um mecanismo fácil. E é um mecanismo que não está adquirido e pronto, e não tem que continuar a ser trabalhado e não tem que continuar a ser treinado. Cá estamos o treino também, não é? Sim. Porque senão corremos alguns riscos dos meninos agredirem, não é? Ao nível da escrita, sobretudo, e cada vez terem uma escrita mais pobre. Depois eu pergunto, também dependendo das entidades profissionais, o que é que, e dos empregos que as pessoas estão a desempenhar. O que é que será melhor? Será alguém que de facto domina perfeitamente o mecanismo de leitura, de escrita, de pesquisa, o domínio crítico, ou alguém que já tem essas competências comprometidas, não é? E de facto faz prompts muito completos e consegue selecionar essa informação. Eu diria que não consegues ter uma sem a outra. Eu não consigo ter esse espírito crítico se não tiver essa competência do meu lado. E portanto, volto a dizer, elas podem as duas coexistir sem problemas. Eu até acho que são ligadas uma à outra. Agora, muitas das práticas que estamos aqui a falar têm que ser adequadas à faixa etária e aos objetivos que temos. Há determinadas práticas aqui que não faz sentido fazer com o primeiro ciclo,
como há outras que já não faz sentido fazer com o secundário. Temos que ter a capacidade, como pedagogos, como educadores, de olhar para as ferramentas que temos ao nosso dispor, olhar para a faixa etária, para os objetivos, para as competências que queremos trabalhar com os nossos alunos e trabalhar em função disso. O exemplo que eu vos mostrei a semana passada de eu criar uma história com uma moral, não é? Quase infantil, pode ser uma excelente ferramenta para trabalhar com o primeiro ciclo um conjunto de coisas. A questão da ação, quais é que são os personagens, o ambiente, poder ir introduzir isso na ferramenta e ela estar de imediato a gerar conteúdo para eu trabalhar com os meus alunos. E estou a trabalhar o que é a personagem principal, o que é ambiente, qual é que é a ação, qual é que é a moral da história, que são todas aquelas competências que nós queremos trabalhar também hoje em dia usando outro tipo de recursos. E estou a trabalhar usando inteligência artificial e educando-os de como poder tirar potencial dessa inteligência artificial. Novamente, é aquela ideia que eu disse no primeiro dia, que é a ferramenta a pensar comigo e não a pensar por mim. Quando eu delego na ferramenta as coisas que eu quero desenvolver, eu não estou a desenvolver essas competências. Se eu ponho a ferramenta a trabalhar comigo, eu estou a potenciar as minhas competências. Percebido? Este é um bom exemplo. O texto inicial que eu estava a dizer, fui eu que escrevi. E depois eu pedi para ele melhorar. E podem dizer, mas estás a delegar na ferramenta, devia ser tu a verificar a pontuação. Eu tenho que saber essas regras para conseguir depois avaliar a resposta que ele me dá, se está eficaz ou não. Certo? Se eu não soubesse o que é uma pontuação correta ou o que é uma linguagem formal, ele podia-me vender gato por lebre e eu aceitava. E, portanto, para eu conseguir analisar de forma crítica o que eu pretendo, eu tenho que ter essa competência em mim. E, portanto, não estou a substituí-la. Boa. Então, avançando. Primeiro exemplo, acho que está bem explícito. Segundo, delegar a minha pesquisa. Estou a produzir um relatório sobre, e ponho aqui o tema que eu quiser. Por exemplo, posso dizer que estou a fazer um relatório sobre a fotossíntese. Pesquisa e cria um relatório passo a passo, com um guia passo a passo, para ajudar os leitores a perceber melhor como funciona a fotossíntese. Tradicionalmente, e espero estar a ser injusto, um aluno que vai ao ChatGPT e queira saber o que é fotossíntese, pergunta o que é fotossíntese. Aqui eu estou a dizer, é um relatório que tem uma estrutura específica sobre a fotossíntese. Pesquisa e cria um guia passo a passo. Ele vai fazer o que é que acontece primeiro, segundo, uma forma sequencial, resumindo os vários passos da fotossíntese. A forma como ele me dá o resultado desta prompt é completamente diferente de o que é fotossíntese. Percebido? Esta é das que eu mais gosto. Aprender novas capacidades. A seguir vou fazer esta no ChatGPT. Quero aprender a tocar guitarra. Cria um plano de 30 dias que me ajude, a partir de um nível de principiante, a melhorar esta capacidade. Não estou só a dizer que quero aprender a tocar guitarra. Estou a aprender a tocar guitarra e estou a dar um intervalo de tempo. Para ele me estruturar dentro do que é o tocar guitarra, em 30 dias, como é que ele vai estruturar de uma forma sequencial. Mas eu aprender a tocar guitarra já sabendo tocar alguma coisa é diferente de eu partir do nível de principiante. E por isso está aqui o meu nível de partida. Novamente, a minha experiência é que quando fazemos estas prompts não consideramos metade destas nuances. Sim? Esta estratégia dos 80-20 também é muito utilizada. Os 80-20 é sobre um determinado tema eu aprender quais é que são as coisas, 20% do que é mais importante, que me ajuda a saber 80% sobre a generalidade do assunto. Ok? Isto é uma estratégia muito utilizada em alguns meios. E é difícil de fazer sem uma ferramenta desta natureza. Porquê? Porque eu, para avaliar os 20% mais importantes, eu tenho que saber os 100%. E isso implica o gasto de tempo, o prioritizar dentro dos temas.
Se eu tiver uma ferramenta como estas, eu posso dizer assim, olha, eu preciso saber sobre química orgânica. Diz-me quais é que são os 20% das coisas mais importantes que eu tenho que saber. Mais uma vez eu estou a dar o tema, e mais do que dar o tema de forma aberta, ambígua, eu até diria vaga, eu estou a dizer, dentro deste tema, seleciona-me o 20% mais importante. Este é mais utilizado, resume o texto abaixo e cria bullet points com os pontos-chave dos factos mais importantes. E o resumo até muita gente já faz, mas aqui eu não estou só a pedir um resumo, eu estou a pedir um resumo com uma estrutura específica de entrega, que é, eu quero bullet points dos principais pontos-chave. Se eu pedir só um resumo, ele pode me dar 2 parágrafos. Se eu pedir ponto-chave, ele vai-me fazer ponto a ponto, one-liners quase, sobre o assunto. E mais uma vez é algo que nós muitas vezes nem sequer tínhamos em consideração. Reescreve este texto e torna-o fácil de compreensão para alguém a um nível principiante. E depois pomos o texto. Também funciona muito bem. Aqui eu às vezes utilizo colocando a faixa etária dos alunos. Tenho um determinado texto e digo, cria este texto de forma a ser perceptível para alunos dos 8 aos 10 anos ou dos 14 aos 15 e funciona também bastante bem. Já vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui a possibilidade apenas de gerar novas ideias, usar como um gerador de ideias, do ponto de vista de criatividade funciona muito bem. E este último é muito parecido a este do simplificar documentos mais complexos. Explica este tema de uma forma simples e com conceitos de fácil compreensão para alguém do nível principiante. Viram aqui estes prompts todos? Espero que tenham ficado com uma ideia mais aberta do que é que isto permite e que muitas vezes aquele só quem é que é o X ou explica aquilo é a forma mais vaga de usarmos os prompts. Todas estas nuances podem e devem ser utilizadas. Agora, estes exemplos que eu dei são isso, são exemplos. Lembram-se como é que eu comecei? Não é para ser aqui um livro de receitas e dizer agora consegui ver aquela prompt, é essa prompt que eu vou usar sempre. Não. O que eu quero é que tenham ideia do que é possível fazer em termos de prompt para depois conseguirem aplicar junto dos vossos próprios objetivos. Para terminar, antes de mostrar alguns exemplos de ChatGPT, quero também mostrar aqui a caixa aqui em baixo. Deixem-me só puxar aqui a barra do zoom para cima, que eu também gosto bastante. Então aqui 3 nuances novamente que eu gosto bastante e que gosto bastante de termos isso em mente. A primeira coisa é a possibilidade de eu poder pedir ao ChatGPT para ele assumir determinados papéis. Eu pedir para ele me explicar algo é diferente de eu dizer comporta-te como um professor ou comporta-te como um especialista de marketing. E a seguir faço o meu pedido. Eu poder dar um exemplo, uma referência de comportamento para o qual eu quero que ele use como referência para a resposta que vai produzir, faz toda a diferença nas respostas que ele me dá. Em conjunto com isso, mais 2 parâmetros que também muitas vezes são omissos e que são muito interessantes. O primeiro é o tom da resposta. Eu posso pedir para me dar uma resposta usando um tom formal, como eu disse há pouco ali na escrita. Como posso pedir um tom mais humorístico. Como posso pedir um texto mais narrativo ou mais poético. Eu incluir o tom que eu quero na minha prompt altera completamente a resposta que eu pretendo. E novamente, o que eu acho que acontece muitas vezes é que este parâmetro nem sequer é considerado. Ele dá a resposta e nós aceitamos a resposta que ele dá. Sem ter a noção que se eu pedir neste tom pode estar muito mais alinhado com aquilo que eu quero. Volto a dar o exemplo de cima. Se me pedir uma nota biográfica, eu preciso de um tom mais formal. Se eu só pedir uma nota biográfica, corro o risco da linguagem não ir ajustada para o objetivo que eu pretendo. E o último, o formato. Eu posso pedir em forma de tabela. Se quero uma coisa mais pequena, que tem um número de caracteres limitado, posso pedir como um tweet. Se quiser
porque estou a pensar num PowerPoint, posso pedir uma apresentação e ele vai fazer slide a slide qual é que é o conteúdo que eu tenho que pedir em cada um. Se precisar de enviar um e-mail, peço em formato de e-mail, ele vai dar a estrutura, excelentíssimo, com uma despedida no fim. Muitas vezes nós usamos o ChatGPT e estas ferramentas para nos ajudar a produzir texto e muitas vezes não vamos tão longe ao ponto de dizer qual é que é o texto final para o qual eu quero que ele produza o texto. E se pusermos esses parâmetros, melhoraria bastante a qualidade do que vamos produzir. Sim? Alguém já tinha em consideração estes pontos todos? Eu já tinha feito algumas perguntas do género: pensa que és o melhor cientista? Ou pensa que és o melhor professor? E de facto a resposta é mais cuidada. É isso mesmo. Há outro ponto que eu também ainda não coloquei aqui, que também é muito útil quando estamos a produzir conteúdo na perspectiva do professor, de explicar de forma muito concreta qual é que é o meu público-alvo. Porque eu dizer, imagina como um professor que está a explicar a fotossíntese é diferente de explicar para um aluno do 8º ano ou do 12º. E, novamente, isso muitas vezes não temos em consideração. Dizemos, explica-me a fotossíntese. Ele explica e nós dizemos, cientificamente está tudo correto. Certo, mas a linguagem e os conceitos podem não estar ajustados para o público-alvo que eu quero. E, novamente, se eu sou omisso, ele vai-me entregar aquilo que responde à minha prompt. Se a minha prompt não tem em consideração, pode funcionar ou pode estar a bater ao lado. Vitor. Na linha do nosso trabalho, né? E daquilo que nos ocupa diariamente, este tipo de ferramentas tem um potencial grande. Exemplo, queremos uma grelha para fazer uma avaliação de um determinado conteúdo de acordo com os critérios de avaliação que definimos e carregamos em PDF Isso. para que se possa utilizar aquilo que é os nossos documentos formais. E podemos pedir numa escala 0 a 100, 0 a 20, quantitativa, qualitativa, e portanto, para o nosso trabalho, né, de avaliar, porque é sempre uma preocupação que temos, esta ferramenta vai nos ajudar bastante. Eu agora não me lembro da palavra concreta, porque nós temos um processo de avaliação aí que está muito na moda, eu já me vou lembrar. As rúbricas. Exatamente, pronto. Podemos pedir que um determinado conteúdo seja feita uma tabela com uma avaliação por rúbricas, em que é dado logo o feedback positivo ao menino sobre os assuntos e a classificação que ele tem. Portanto, agora, isso para ser eficaz eu tenho que saber como pedir. Isso é diferente de eu pôr o trabalho dos meus alunos e pedir avalia-me estes trabalhos. não pode ser, então não tem critérios, não vai avaliar. Isso né? mesmo. Mas pronto, o princípio de Pareto e outros princípios que são conhecidos e que são aplicados em muitas áreas das ciências, né? Pronto, são a maneira fácil. E aqui, volto a dizer, não é errado, enquanto professores, procurarmos ferramentas destas para nos facilitar o nosso trabalho. Claro que não. Se nós queremos que os alunos aprendam a usar para produzir trabalho, nós próprios também temos que saber usar para produzir trabalho. Sem E dúvida. este é um exemplo claro disso, que afeta a avaliação que tanto nos preocupa. Isso mesmo. Eu acho que já dei este exemplo na primeira sessão e vai muito em linha agora com a questão da prompt e, portanto, vou dar outra vez. E costuma ser uma coisa que as pessoas gostam muito, que é um trabalho chato e de sapa que não interessa a ninguém, que é fazer as atas. Ok? É diferente eu pedir assim, faz-me uma ata com esta ordem de trabalhos. Outra coisa é eu dizer assim, está aqui a ata do meu último conselho de turma, usando essa ata como referência, faz uma nova ata com esta ordem de trabalhos. Vou ter resultados muito melhores no segundo exemplo. Faz sentido para toda a gente, certo? Mas provavelmente, para quem ainda não trabalhou estes conceitos, iria pedir da primeira forma. Porque criámos a ideia que o ChatGPT sabe fazer tudo. Se eu lhe pedir uma ata, ele faz uma ata. Com a armadilha especial, que ele vai me dar uma ata que eu olhando até posso dizer que isto está bom. Mas provavelmente pode não ter a estrutura que eu tenho que utilizar, porque não tem a referência da ata anterior que tem que ter os mesmos moldes, também não vai cumprir, mas eu vou ficar super satisfeito porque pedi uma ata e ele deu-me uma ata.
Agora, do ponto de vista da qualidade do resultado, eu tenho a certeza que a segunda é muito mais eficaz para o que eu pretendo. E isto é tal arte do prompting, que é, em função daquele objetivo, saber qual é que é a melhor forma de conseguir fazer o pedido para chegar lá. Lembra-se daquela diagrama que eu mostrei na primeira sessão das perguntas e das respostas, e que a avaliação reside nas respostas e que a competência cada vez mais reside nas perguntas? É exatamente isso. Então vamos por aqui algumas destas prompts em prática. Vamos olhar para elas, então podemos fazer esta. Vamos usar o exemplo da fotossíntese. Então, cria um resumo passo a passo que ajude um principiante, ou melhor, alguém que não sabe nada sobre a fotossíntese a compreender o que é e como funciona. Para já, só assim. Vamos ver, em função do resultado, o que é que fazemos a seguir. Quando o ChatGPT está lentinho, vamos pedir no outro. Pessoal de ciências, good enough, certo? Agora, podia fazer spin-offs. Para já, fez passo a passo. Se eu pedisse só explicar o que era o fotossíntese, provavelmente não iria assim. Mas agora eu posso vir aqui e dizer assim: reformula a resposta anterior para ser adequado a alunos do primeiro ciclo português. É a maneira mágica como as plantas fazem a sua própria comida. Não precisam de ir ao supermercado. Para fazerem a sua sopa, a planta segue uma receita com 3 ingredientes e muita luz. Mensagem secreta. Ficam mais fortes e dão-nos frutos, o ar fica mais limpo porque a planta utiliza o ar sujo e liberta o ar limpo. Viram? A única coisa que eu pedi foi para ele ajustar ao meu público-alvo. É no ChatGPT. O que é? Ingredientes principais, equação simplificada, onde acontece passo a passo. Passo 1, passo 2, 3, 4, 5, 6. Porque é que a fotossíntese é importante? Experimento simples. Agora, como há pouco penso que foi, não lembro se foi a Virgínia que disse, o meu passo seguinte agora seria reformula a resposta anterior para estar em português europeu correto.
E espero que o meu experimento já não seja experimento. Já passou a experiência simples. Viram? Ele está-me aqui a dar as sugestões, como é que vou reformular. E agora, como professor, podia pedir aquele exemplo da forma. Transforma essa resposta numa estrutura de apresentação eletrónica para mostrar aos meus alunos do 10º ano. Viram? A diferença de eu pedir a forma A, B, C ou D faz toda a diferença. Vamos agora mexer no tom e também na forma. Cria um resumo bastante sucinto para entregar aos meus alunos como objeto de estudo. Usa uma linguagem formal como de um professor de ciências. Forma, tom, nível de partida, nível de chegada, todas aquelas nuances que trabalhámos ali atrás. Que tal? Hoje vamos trabalhar ferramentas melhores, mas só para vocês ficarem satisfeitos, cria 3 perguntas de escolha múltipla sobre este tema, adequado aos mesmos alunos em questão. Assumindo o papel de um professor de ciências, propõe uma atividade que permita aos alunos com o mesmo perfil já referido perceberem melhor como funciona a fotossíntese. Isto não vos poupa horas da vossa vida a fazer pesquisa, a procurar na internet, muito mais adequado. Vocês já tinham o perfil dos vossos alunos, já disseram qual era o vosso objetivo, muito mais eficaz. E novamente, é depois um dos pontos que eu vos vou mostrar, ir refinando a prompt. Imaginem que olhava para isto e dizia assim: eu não tenho facilidade em arranjar esta planta. Então vou dizer: podes sugerir uma alternativa, visto que não consigo encontrar essa espécie específica de planta.
E aqui podes ao espinafre ou alface. Vejam o que é que todo este contexto levou a simplesmente faz-me um teste sobre o tema X ou inventa-me uma experiência sobre o tema Y. Eu aqui defini os meus alunos, disse qual era a sua faixa etária, pedi a explicação da fotossíntese anterior e, portanto, todo o contexto influenciou. Já me aconteceu também as questões que o chat coloca não serem do meu interesse, eu peço mais 3 ou mais 6 e depois É. seleciono aquelas que eu acho que são importantes. Perfeito. Aí, o mais interessante é quando eu peço dar dados porque é que aquelas não me interessa para ele conseguir dar as perguntas mais em linha com o que eu pretendo. Foi aquilo que aconteceu. Ele deu uma experiência e eu pensei, epá, aquela planta é aquática, eu não tenho facilidade. Então o que eu disse foi, reformula, mas não foi só porque este não me interessa e estou aqui quase aleatoriamente até encontrar um que me dá jeito. Não. O que eu tenho a dizer é, eu não consigo encontrar aquela planta, consegues-me dar uma alternativa para o mesmo objetivo? Mas isto tem que ser, não pode estar implícito, não é? Que é o que muitas vezes acontece, exatamente não percebemos a natureza da máquina. Vamos fazer aqui outro exemplo que eu também gosto bastante, apesar de ser um bocadinho utópico. Então, cria-me um plano para aprender a tocar guitarra em 30 dias. Parte do princípio que nunca toquei guitarra e por isso sou muito principiante. Acho que o Mano vai dizer, se isto fosse tão fácil, eu já sabia tocar guitarra e ainda não sei. Tens toda a razão, ok? Agora, que é um ponto de partida que está estruturado do ponto de vista da complexidade e de uma perspectiva de organização temporal, sim. Podem dizer assim, eu sei o que implica tocar guitarra e isto está muito ambicioso ou até pode estar um pouco desadequado. Não ponho isso em causa. Agora, a estrutura pelo qual eu pedi dá-me uma base de trabalho completamente diferente do que eu pedir uma coisa no vazio. Mariana, diz lá. Aqui o professor de música agora vai mesmo ter que falar. Claro, Há eu estava regras à espera disso. há regras de didática que não estão aqui. Aliás, está cheio de erros. Não temos fontes. Não é? Para já estamos a trabalhar no chat GPT que não é pago, por começar. E não temos fontes, porque há regras de didática e que não estão aqui. Não é? Tocar guitarra não é só assim, não é? Porque eu posso cozer arroz de uma forma, da forma Claro. que eu quiser. Mas aqui o princípio era esse, ou seja, não era uma estrutura de aprendizagem formal de aprender a tocar guitarra. É o equivalente a um aluno que tem uma guitarra, está em casa, em vez de estar a ver vídeos de YouTube, quer uma coisa mais estruturada. Ok? Ou seja, isto não é uma substituição a uma aprendizagem formal de uma academia, de um professor de música, de uma escola. É Mas onde assim, porque ele dar-me um plano. Era o mesmo que eu estar a pedir um plano de 30 dias para perder quilos, para ele me fazer uma dieta, não é? Também não fui uma nutricionista, mas ele iria-me dar um conjunto de boas práticas do que é que eu poderia fazer nesse sentido. Mas posso pedir as fontes? Podes pedir, provavelmente ele não te as vai dar, ou vai dizer fontes que pode não estar completamente fidedigno em função do que ele aqui te está a propor. Ok. Também. Agora, mais do que uma análise muito criteriosa ao conteúdo, porque não era esse o objetivo, era para percebermos a forma. O facto de eu pedir um guia para 30 dias, ver como é que ele ajustou semanalmente a progressão do aluno e que até do ponto de vista de complexidade, como é que ele organizou. E isto agora pode ser extrapolado para qualquer coisa. O que tu estás a dizer é super pertinente, que é aquilo que eu também já falei logo na primeira sessão.
é muito útil alguém com conhecimento agora olhar para isto e avaliar até que ponto é que isto é execuível e está bem construído ou não. Agora, é diferente tu pedires desta forma e trabalhar sobre isto a pedir simplesmente quero aprender a tocar guitarra. Percebem as nuances da forma? O facto de eu pedir em 30 dias e dizer o meu ponto de partida condiciona a qualidade da minha resposta. Percebido? Agora vamos mexer na forma. Eu vi isto assim, mas isto ficou uma coisa muito extensa. Então podemos agora pedir para organizar. Formula a resposta anterior para apresentar em forma de tabela organizada por semanas. Já tenho uma tabelinha organizada. A tabela eu pedi por semanas, mas todo o resto foi ele que definiu por ele. Mas eu agora, e volto a dizer, eu podia logo ter pedido se já tivesse uma ideia em mente. Muitas vezes o que eu fico é à espera que ele me sugira uma estrutura, mas não cedo a ela. Isto pode ser uma boa proposta. Alguns dos pontos eu acho interessante, mas imaginem que havia aqui uma categoria que ele não refere e que eu acho que era importante. Eu agora acrescento e vou dizer assim: reformula a tabela anterior, incluindo uma música para treinar em cada semana. E ele agora vai acrescentar uma coluna com a música. E aqui não vou entrar novamente numa análise muito crítica, o Mariano saberá isso melhor do que eu, mas para um principiante como eu, o facto das músicas irem complexificando faz sentido. Esta é uma música relativamente simples, pelo menos só usa 2 acordes, e depois na semana 2 temos outra, e aí por diante. E agora eu podia dizer assim, bom gosto, Bob Dylan, Pink Floyd, epá, mas para os meus alunos isto não faz sentido nenhum. Então agora eu podia dizer, reformula a escolha das canções para um público mais jovem. Em Portugal, já agora, em português, vai dificultar imenso. 10 a 15 anos. Eu vou pôr assim, depois que já ponho em português, ver se ele também sugere. Para já quero ver se ele tira os Pink Floyd e o Bob Dylan e se dá uma música mais em linha. Deve ser uma Taylor Swift ou afins, vamos ver. Luís Capaldi. Vance Joy, nem sei quem é, sou mesmo velho. Lady Gaga. One Republic. Excelente. Podes dar uma alternativa com canções em português de Portugal? Não conheço, Mariano, diz-me. Dos Dama conheço, Dia de Folga também. Leãozinho, não é português de Portugal, mas pronto. O Leãozinho não é. Mas Mas ele está um bem. PT popular, Está a portanto. safar-se bem, sim. Viram? O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho que ser capaz de refinar a minha prompt. Eu pedir algo já muito em linha com o que eu pretendo é excelente, mas a resposta que ele me dá, se eu olhar de forma crítica e souber refinar a minha prompt, eu tenho que ir completando os passinhos a seguir. E vejo o meu ponto de partida, em que eu até pedi um plano a 30 dias e aparecia-me este rol, que está a seguir a fotossíntese, aqui, que não era muito eficaz e que até do ponto de vista da organização não me dava muito jeito.
e vejam como é que eu acabei. Com uma tabela, com várias categorias, com músicas que eu incluí, inclusive as músicas alinhadas para um público mais jovem e em português de Portugal. De acordo? Muito bem. Podíamos aqui experimentar muitas mais, mas eu acho que a mensagem já passou. Há o do resumo da fotossíntese eu pedi para um público mais jovem. Poderia aqui, só este também costuma ter alguma piada, só para vocês verem. Cria um resumo de 3 parágrafos, já estou a limitar, sobre como funciona a evolução das espécies, para ser mais específico. Foi buscar para o 10º ano, porque no meu contexto para trás eu tinha posto a faixa etária dos meus alunos, ok? Eu aqui fui omisso nisso. Viram aqui 3 parágrafos. E eu agora podia mudar o tom. Cria uma nova versão usando um tom humorístico. Costuma sair coisas super malucas. O chefe deste jogo é a famosa seleção natural, inventada por Charles Darwin. Inventada é maravilhoso. Com habilidades mais fixes para sobreviver, os menos talentosos acabam por desaparecer do mapa. É como um reality show da vida selvagem, mas sem prémios em dinheiro. Viram? Só pedi para explicar num tom humorístico. E ele reformulou tudo isto. Isto são critérios que nós podemos e devemos ter em consideração. Como vos disse, vocês são uns felizardos, porque têm aqui uma série de conteúdos novos. E eu recentemente encontrei estes 5 pontos que eu acho que são muito interessantes nós termos em mente. Quando estamos a fazer uma prompt, devemos tentar ser muito concisos e específicos no que queremos. Devemos dar contexto, e aqui o contexto é que tipo de linguagem é que eu tenho, que tipo de postura ou de papel é que eu devo assumir, quem é que é o meu público-alvo, ao fim e ao cabo tentar espelhar ao máximo o contexto da resposta que eu quero. Experimentar diferentes prompts, para ver qual é o resultado mais alinhado com o que queremos. Utilizar palavras-chave, vejam que eu ali pus evolução das espécies, não pus só a evolução, podia ser ambíguo, podia ter posto os conceitos de deriva genética, disto, daquilo, para a resposta ser mais alinhada com o que eu pretendo. E o último ponto, aquilo que eu tenho estado aqui a fazer, que é ir refinando a minha prompt, passo a passo, ir acrescentando os vários passos para ter a resposta que eu quero. Quer esta, estão no Moodle para depois vocês consultarem se quiserem. Melhor noção da importância da prompt e do que é que ela pode ser? Boa. Antes de mostrar a tarefa desta semana, dizer 2 coisas. Uma que eu me esqueci, que vinha da sessão passada. Sempre que possível, coloquem no corpo da mensagem a vossa interação no ChatGPT. Só por uma questão de logística. É muito mais fácil eu ler diretamente no fórum ter que estar a descarregar 15 PDFs para ver o que cada um de vocês anexou. E por isso, sempre que possível, selecionam o texto, copy, colam no fórum e é muito melhor. Se por acaso ele vos der um erro, é porque por vezes o ChatGPT mete uma série de ícones. Quando fazemos o copy-paste para o Moodle, dá esse erro porque o Moodle interpreta como um ataque, porque não pode ter caracteres não comuns e dá esse erro. E por isso, se isso acontecer, o que devem fazer é colar como texto simples e aí já não vai ter problema. E vão ver que do ponto de vista quer eu, quer dos colegas de vermos, torna-se muito mais prático eu simplesmente abrir o fórum e ver as respostas do que ter a descarregar os anexos que cada um de vocês colocou. Na Sim? minha tarefa anterior, eu tentei colocar as fotografias. Aliás, Boa. fiz copy-paste
e não consegui, as fotografias não foram. Não. E é mesmo suposto não ir. Para pôr as fotografias, temos que enviar as Claro. fotografias para o Moodle. Temos lá um botãozinho em cima no fórum, já vou mostrar a seguir, em que eu posso fazer inserir imagem e tendo a imagem no meu computador, seleciono a imagem e ele aí coloca na mensagem. Não posso fazer copy-paste porque aí a fotografia não vai colar, está bem? Outra coisa é o copy-paste do ChatGPT, que pode ter aqueles emoticons e aqueles símbolos mais manhosos que o Moodle não deixa colar. Nesse caso, se fizerem colar como texto simples ou se colarem no Notepad ou no Word, em princípio depois já vai deixar colar. Percebido? Tarefa para esta semana. Eu vou-vos mostrar agora um outro guia que mostra uma coisa que eles chamam os Ultimate Prompts. Acho que são 6 prompts, também assim um bocadinho fora da caixa, para vocês verem. E depois o que eu vos vou pedir, eu já vou mostrar, é escolherem 2 desses 6 para vocês fazerem essas prompts e depois mostrarem como é que correu. Então, se vierem aqui ao módulo, à tarefa da ação de hoje, têm aqui na tarefa 3, Ultimate Prompts Playbook. Já vamos ver um a um. Escolhe 2 das técnicas acima e cria uma prompt tua baseada nessa técnica. Partilha a prompt, a resposta e faz uma análise crítica da mesma. E aqui o que é que nós temos? Então estas 6 técnicas. Primeira, pedir ao ChatGPT para fazer as prompts por mim. Esta é a técnica e depois em baixo tem sempre um exemplo. Não tenho que dizer a ninguém que o que eu quero é que não façam copy-paste do exemplo, ok? É para adaptarem a ideia da prompt para uma aplicação vossa. Qual é que é o exemplo? Pedir ao ChatGPT qual é a melhor prompt para o ChatGPT aprender com os meus conteúdos ou com o meu estilo de escrita para escrever os e-mails por mim. Para que os e-mails que ele vai fazer pareçam que foram escritos por mim e não escritos por ele. Então, se ele aprender qual é o meu estilo de escrita, isso vai ser mais alinhado com o que eu pretendo. Uma prompt para ele aprender a fazer os e-mails por mim seria muito complicada. Então, o que é que eu posso pedir? Para ele formular qual é a melhor prompt para eu a seguir colocar a ele para conseguir este objetivo. Isto parece assim um bocadinho circular, mas funciona muito bem. E quando chegarmos à seção das imagens, isto ainda vai ser mais útil para fazermos prompts de imagem. Ok? Segunda técnica, e esta eu já vos mostrei um bocadinho. Gerar as respostas em forma de tabela. Vejam a diferença. Cria uma tabela com as principais ferramentas de inteligência artificial. Inclui as seguintes colunas: nome, categoria e uma linha de descrição. E ele vai pôr as principais ferramentas, vai dizer e agrupá-las por categoria e fazer um resumo de cada uma delas. Quando fazem isto, eu depois costumo acrescentar: mete mais uma coluna com o link para a ferramenta que eu quero. Perceberam? Isto vai ser diferente. Eu pedir, diz-me quais é que são as principais ferramentas. Ele ia-me dar as 5, mas num formato que provavelmente não era o que eu queria. Se eu pedir em forma de tabela, aparece organizadinho, muito melhor. Neste caso, estou a pedir as colunas, mas como viram, posso acrescentar ou remover ou reformular conforme eu quiser. Eu não tenho que aceitar a resposta que ele me dá como escrita em pedra. Terceira técnica, simular um especialista. Comporta-te como um recém-licenciado de marketing e hábil criador de conteúdo e guia-me para criar conteúdo para apresentar numa rede social que apele aos entusiastas de inteligência artificial. Eu pedir para ele me fazer um post para uma rede social, ele já vai tentar alinhar para a rede social, mas se eu pedir para ele pensar esse post assumindo um papel de um especialista de marketing, toda a linguagem e a estrutura será diferente. 4. Partir tópicos complexos. Parte o conceito
X do que eu quiser, em componentes mais pequenos e de maior compreensão, ou de compreensão mais fácil. Ele vai agarrar num tema complicado e vai tentar desconstruir de forma a qualquer um compreender. 5. Criar um guia passo a passo. Cria um guia passo a passo para atingir determinado objetivo. Um bocadinho como aqui foi mais, porque foi em 30 dias, mas eu podia dizer, quero perder 2 quilos até dezembro, cria-me um guia passo a passo do que é que eu tenho que fazer. E ele iria-me dizer, na questão da dieta, do exercício físico, iria criar ali uma série de estruturas. Novamente, aqui o truque é o guia passo a passo. Eu não cheguei, se disse simplesmente que é perder 2 quilos até dezembro, disse, cria um guia passo a passo para atingir esse objetivo. E a forma, porque novamente prompt é tudo, não é? Já vimos desde a semana passada que a prompt errada é dos em erro. Então aqui, quanto mais específico eu for no tipo de resultado que eu quero, mais alinhado a resposta que ele me vai dar. E última, utilizar contexto e restrições. Este eu falei um bocadinho já, veja o exemplo e depois eu completo. Escreve de forma concisa um resumo de 100 palavras sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Eu pôr balizas para o número de palavras, ou para 2 parágrafos, ou para 3 parágrafos, ajuda muito a ele condensar, a resumir aquilo que eu quero e não fazer coisas demasiado extensas. Por vezes nós pedimos uma explicação e não pomos nenhum tipo de barreira e depois sai um texto extenso demais. O facto de eu dizer que o meu resultado deve ser em 2, 3 parágrafos naquilo que eu pretendo, ajuda muito a organizar o resultado. O contexto, também muito útil, aquilo que já falámos. Acho que o Vítor já tinha dito há pouco. Se eu quero que ele faça uma avaliação baseada numas rúbricas, eu dar um exemplo de rúbricas é excelente. Melhor ainda do que dar as rúbricas é dar uma avaliação já feita por mim, no qual eu usei essas rúbricas para utilizar como referência. Este é o tal exemplo da ata que eu vos dei há bocado. Eu pedir escreve uma ata é muito menos eficaz do que eu dizer, tendo esta ata como referência, faz uma usando esta como referência nestes moldes para o que eu pretendo. Percebido? Dúvidas, questões, balanço da sessão de hoje? Eu não sei se percebi o trabalho de casa. Então pronto. Estamos Mas cá para olha, isso. eu vou ter que escolher Daquelas uma. 6, daqueles Sim. 6 exemplos que eu dei, olha para esses 6 exemplos, escolhe 2 e vai fazer prompts suas utilizando esses pressupostos. Por Ok. exemplo, Ok. imagine, é professora de quê? Matemática do segundo ciclo. Pronto. Breakdown complex topics. Pensa num tema complicado na área da matemática e diz: explica de forma simples, partindo este tema para ser mais fácil de compreender. Ou Ok. cria um guia passo a passo de como resolver a forma resolvente. Ok? Ok. Estou a dizer as coisas que me ocorrem, provavelmente podem não fazer sentido nenhum Ok. para a sua matemática. Ok? Ok. Depois o que é que fazem? Toda a resposta dada no ChatGPT ou no Gemini, na ferramenta que escolherem, copy-paste dessa interação para o fórum e fazem um pequeno análise crítica de gostei, funcionou bem, realmente melhorou, não funcionou de todo, não me deu a resposta que eu esperava. Daquelas 6, o que eu peço é para cada um escolher 2, para até termos depois aqui uma amostra interessante e vocês poderem ver o que é que os colegas fizeram, que abordagem é que tiveram e como é que a coisa funcionou. Já podemos ter uma Mais interação claro? para cada prompt. Só podemos ter uma interação ou podemos pedir para Sentido, melhorar, para... Exato, sentido era isso que de ia perguntar reformular, também. sim. O ponto de partida é aquela técnica, mas se achares que podes completar depois refinando, pondo interações seguintes, podes pôr sem problema. Está bem? Aqui o que é muito interessante e que é também o que eu valorizo mais é depois a vossa análise crítica disso. Ou seja, não me interessa só o copy-paste do ChatGPT, é o equivalente aos vossos alunos que só fazem copy-paste da resposta. Interessa-me que vocês olhem de forma crítica para o que ele deu e que me digam o que é que acharam dessa interação. Boa? Muito bem.
espero que tenha valido a pena, que tenham aprendido um bocadinho mais sobre prompts. Volto a dizer, é das coisas mais importantes na inteligência artificial e é das coisas que eu acho que depende mais de nós do que do modelo. Quanto mais hábeis nós formos nesta utilização, melhor vamos poder tirar proveito desta ferramenta e, no limite, até a compreender melhor. E por isso eu gosto muito. Tenho tido turmas que já fizeram um avatar meu com uma t-shirt a dizer prompt é tudo, porque eu uso muitas vezes essa expressão e acredito piamente. Se conseguir passar um bocadinho essa ideia, acho que já valeu a pena. Ok? Bom trabalho então e até para a semana. Obrigada. Obrigada. Até para a Obrigada, igualmente. Até para a Adeus, até semana. para a Adeus, semana. obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.